11ª questão. Olha, considere 6 números, né? Considere todos os números formados por 6 algarismos, na verdade, distintos. E a gente obtém esses números, todos esses números, permutando esses 6 algarismos distintos aí, ó. Todos os números obtidos com as permutações desses números. Repare, são todos diferentes. E os algarismos têm que ser distintos. Por exemplo, este aqui é um número, tá? Mais para frente, aí, na letra B, a gente escreve todos esses números na ordem crescente. Então, qual é o menor número obtido nessas condições? É o número de 6 algarismos, tá? Algarismos distintos com esses números aí. Esse é o menor número que eu consigo, ok? O próximo número vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 6, 5, ok? E aí eu vou trocando esses algarismos e vou escrevendo na ordem crescente. Estou falando isso por quê? Porque a gente já vai trabalhar com isso em algum momento da questão. Essa também é uma questão excelente. Por quê? Porque ela te mostra a melhor forma de resolver esse tipo de questão. Boa parte dessas questões que caem em alguns concursos, ela já chega aqui na letra B. Já te dá um número aqui e pede para você dizer qual a posição. Ou pede para você identificar a posição. Dá uma posição e pede para você identificar o número que estará naquela posição, certo? Essa aqui ela dá a alternativa A e B. Na A ela te ensina basicamente como resolver a questão. Essa é uma questão que eu acho bastante frequente também, pelo menos eu já tive que resolver essas questões aí em concursos vida fora. E olha que eu nem fiz tanto concurso assim, então ela deve cair bastante. Vamos lá. Determine quantos números é possível formar no total, né? Determine quantos números é possível formar. Vou parar por aqui, ó. Se eu tenho permutação de 6 elementos, tá? Permutação de 6 elementos. Com eles todos distintos, eu só tenho que fazer permutação de 6, tá? Aí vocês vão fazer 6 vezes 5 vezes 4 e aí vocês vão perceber que fatorial de 6 é um que acontece bastante também. A gente já sabe meio que de qual que é 720. E quantos desses 720 números que a gente consegue escrever, né, nessas condições se iniciam com o algarismo 1? Ou seja, quantas permutações são do tipo 1, né? Vou colocar aqui. Então, começa com 1 e termina com esses demais aí. 1 e assim. Quantos começam com o algarismo 1? Olha, pessoal, não é difícil perceber que o que vai mudar? Eu vou fixar o 1 aqui no primeiro algarismo e aí eu vou ter 5 elementos permutando aqui para formar todas as opções, certo? O 1 vai ficar. Quantos começam com? O 1 é aqui. Sobram 5 elementos para ficar trocando de posição aqui, ó, porque o 1 sempre inicia. O que vai mudar são esses outros aqui. De quantas formas eu posso permutar esses 5 elementos? De 120 formas. Então, aí para a letra A, ao todo você tem 720 números formados nessa condição do problema e você tem exatamente 120 que começam com o algarismo 1. Tá? E aí na letra B, a primeira pergunta que ele faz é: determine qual posição ocupa o número 5, 1, 2, 3, 4, 6. 512.346. Qual posição esse número ocupa, certo? Lembrando que eu vou pegar esses 6 elementos, vou organizar 6 a 6 e vou colocar em ordem crescente. E aí ele quer saber, se eu fizer isso, qual vai ser a posição deste número aqui? Parece uma questão difícil, realmente parece, ó. Aí você pensa, poxa, quantos números começam com 1? A gente acabou de responder na letra A que são 120. Cara, quantos números começam com 2? Claro que os números que começam com 1 serão os primeiros. Os números que começam com 2 serão os próximos. Então tem 120 que começam com 1. Pelo mesmo raciocínio, né, começa com 2, sobra 5 números para ficar permutando. Então são 120 números que começam com 2. São mais 120 números que começam com 3. E que começam com 4? Obviamente, mais 120. Só aqui eu já tenho 480 números, certo? Aí ele foi muito generoso com vocês que, ó, e esse aqui vai estar em qual posição? Aí você, poxa, peraí, começa com 5, então eu vou ter que começa com 5. Qual que vai ser o menor deles? Vai ser 1, 2, 3, 4, não posso colocar o 5 aqui, vai ser o 6, tá? O 5 já foi usado. Qual seria o próximo? 5, 1, 2, 3, 6, 4. Pô, ó, esses aqui são os 480 primeiros. O primeiro que começa com 5 é esse aqui. O segundo é esse aqui. Mas você nem precisa ir muito longe, por quê? Porque a questão já lhe deu justamente esse aqui, ó. Então, se você tinha 480 antes dele,
esse aqui está na posição 481. Ok? Porque ele já é o próximo. Cuidado, gente. Ele podia ter te dado um número bem mais complicado, como, por exemplo, descobrir onde é que está esse aqui, ó. Eu acho que eu... Ah, tá. Aqui devia ser um 2. Eu repeti ali. Ok? Aí daria um pouquinho mais de trabalho, mas não seria grande coisa. Ok? Então, essa parte aí da letra B já foi. Vamos ver, então, qual o número que ocupa a 242ª posição. Ó. Fácil também, ó. Então, vamos ver. Começando com 1, eu tenho 120 números. Começando com 2, eu tenho mais 120 números. Só aqui eu já tenho 240. Poxa, então o próximo não está muito longe. Ó. O próximo vai ser justamente um que começa com 3. Então, se começa com 3, ó, começando com 3, ele pode ser 3. Qual o primeiro deles? 1, 2, 4, 5, 6. Esse é o primeiro deles, é o menor que eu consigo formar. Então, este aqui é o próximo, ó, 240. Esse aqui é o 241. Vou chegar no 242. Qual é o menor deles? Né? Esse aqui eu já usei, então tem que ser esse aqui. Pronto. Este é o número que ocupa a 242ª posição. Bem tranquilo. É uma questão, essas questões são complexas, tem umas coisas que complicam, mas se você desenvolver dessa forma aí, ó, fazendo mais, as questões não vão te dar alternativa A, dizendo como é que você vai fazer, te ensinando passo a passo, tá? Elas já vão chegar e perguntar logo alguma coisa desse tipo aqui, ou até mais complicada, ou alguma coisa desse tipo aqui, ou até mais complicada. E aí, você que vai desenvolver o raciocínio. Mas se você fizer isso aqui da letra A primeiro, vai ficar muito mais fácil para você entender e resolver a questão. Bom, essa questão 12 é uma questão de Enem. Ela é muito parecida com essa 11ª questão. Tá? Só que aí, como é uma questão de Enem, tem todo esse texto gigantesco, essa frescura toda para resolver essa questão, essa complicação, um monte de coisa que você tem que fazer. Eu não vou ler a questão, mas basicamente ela está dizendo o seguinte: tem 120 candidatos para serem entrevistados. Em vez de distribuírem senhas de 1 a 20, as bestas resolveram fazer um número gigantesco, né? E aí o que aconteceu? O computador deu defeito, o computador gerou números com 5 algarismos distintos. Certo? E organizou em ordem crescente. Só que o que tem nesses números com 5 algarismos distintos? Olha, números com 5 algarismos distintos. E nenhum deles é par. Cara, números com 5 algarismos distintos e eu tenho que usar o 1, posso usar o 3, posso usar o 5, posso usar o 7, posso usar o 9. Não tem outro algarismo ímpar, tá? Ou seja, eu peguei esses 5 algarismos aí, tá? Se tivesse outro, aí seria mais complicada a questão, mas não, tá no limite. Eu tenho 5 algarismos distintos, eu tenho 5 algarismos, então, são exatamente 5 algarismos ímpares, ok? Quantos números eu consigo formar? Aí você vai fazer, ó, isso aqui é um caso de permutação, vou ficar trocando esses números de posição e para cada posição que um deles ocupa, distintas, tá? São números distintos. Para cada posição que um deles ocupa, você tem um número diferente. Então, permutação de 5 elementos, a gente acabou de ver que é 120. Ah, que beleza, olha só. Né? Por mais que o computador tenha feito toda essa miserabilidade toda aí, dá exatamente 120 senhas. E aí ele organizou esses números, colocou uma ordem e aí a ordem de cada candidato. Em razão disso, a ordem de chamada do candidato que tiver recebido o número 7, 5, 9, 1, 3, qual é? Qual é a ordem desse candidato? Bom, exatamente o que a gente fez na outra questão, tá, pessoal? A gente vai começar aqui pelo básico. A gente sabe que são ao todo 120 números, tá? Então, mas o primeiro número é o 1, 3, 5, esse aí que eu acabei de escrever, certo? Então, assim, ó, quantos números começam com 1, que são os primeiros? Os primeiros começam com o algarismo 1. Quantos números tem começando com 1? Poxa, né? Vai começar com 1, sobram 4 outros números aqui para ficar permutando. Permutação de 4 elementos. Então, são 24 números que começam com 1, tá? Lembrando, eu começo com o número 1 e sou obrigado a usar os outros 4 aqui, ó. Por exemplo, o 5, o 3, o 7 e o 9, tá? São 4 aqui, eles vão ficar trocando de lugar. Todos eles começam com 1. Então, vai ficar... Como é que resolve isso aqui? A quantidade. Permutação de 4 elementos dá 24. 24 números começam com o algarismo 1. Obviamente, mais 24
começam com o algarismo 3, desculpa. Mais 24 começam com o algarismo 3. Mais 24 começam com o algarismo 5. E com o algarismo 7? Oh, tem mais 24, só que peraí. Esse número aqui está um pouquinho mais para frente, né? Então já está entre esses 24 que eu vou usar aí, começando com 7. Então eu vou contar aqui, ó, 72, né? 72 números, eu já tenho 72 números. Então tá, começando com 7, aqui vai ficar um pouquinho mais trabalhoso, tá? Então vamos lá, começando com 7. Começando com 7, né? E com 1, que não é aquele ali. Depois eu vou começar com 7 e com 3, que ainda não é aquele ali. Opa, então vamos lá. Quantos números começam com 71, que são os próximos? Sobra 1, 2, 3 aqui para ficar permutando. Permutação de 3 elementos, 6. Então tem 6 números que começam com 71. Né? Por exemplo, esse número aqui, ó. Esse é o número que começa com 71. Ok? Na verdade é o primeiro deles, inclusive. Então são 6 números nessas condições. Quantos números começam com 73? Depois que acabar todas as possibilidades com 71, aí eu vou para o 73, é o próximo conjunto de números. Obviamente tem mais 6 números. Respeita as mesmas condições. Quais os próximos números? São aqueles que começam com 7 e 5. Com 7 e 5. Aí ficou bem fácil, né? Então, ó, 7 e 5. Qual é o primeiro deles? Então, o próximo aqui tem que ser 1, o 3 e o 9. Depois vem o 7, o 5, o 1, o 9 e o 3. Ok? Ó, lembrando que aqui eu já tenho mais 12, tá? Depois vem o 7, o 5. Opa, não pode ser mais 1 porque eu já esgotei todas as possibilidades com 1. Então vem o 3 aqui, ó. 3, 1, 9. O próximo é o 7, 5, 3, 9, 1. E aí, o próximo número começa com 7, 5, o 1 já foi, o 3 já foi, sobra o 9. 9, 1, 3. Tá? O próximo seria 7, 9, 3, 1. Só para completar o 6 aí. Mas perceba, eu quero saber quantos números deu até aqui. Então, ó, eu tinha 72 mais 12. 72 mais 12 dá 84, 85, 86, 87, 88, 89. Esse aqui é o 89º número. Tá? Respondida a questão. Tá? Bem tranquilo. É uma questão interessante, uma questão muito bacana esse tipo de questão, mas se você não desenvolver assim por partes, fica bem difícil de você conseguir fazer.